Vamos finalizar nossa discussão de solução falando da solução real, uma solução não ideal. A gente já definiu dois tipos de solução, né? Solução ideal e solução diluída ideal. Uma solução ideal, os componentes seguem a lei de Raoult e todos os componentes têm um potencial químico dado por essa equação aqui. O potencial químico da espécie na mistura, na solução ideal, né? É igual ao potencial químico padrão, que é definido como o potencial químico do componente puro, que é por trás desse asterisco aqui, mais RT Ln da fração molar do componente na mistura. Lembra-se das suposições que a gente fez, né, para uma solução ideal, que as interações entre soluto e solvente são bem próximas das interações só de partículas de soluto e só das partículas de solvente. Né? Quando a gente adiciona um soluto na solução, a gente praticamente não altera as interações que haviam no solvente, quando o solvente estava puro. E estruturalmente, as partículas, né, os componentes da mistura também são parecidos, né? Não muda muito a estrutura e nem propriedades físicas, né, dos componentes. E a solução diluída ideal foi definida por limite de diluição elevada, né, quando a gente tem uma quantidade pequena de soluto. E nesse tipo de solução, o soluto segue a lei de Henry e o solvente segue a lei de Raoult. Né? Os potenciais químicos dos componentes também têm essa forma geral aqui. Não vou entrar em detalhes, mas a definição de potencial padrão do soluto é um pouco diferente, mas a forma geral do potencial químico segue essa mesma característica aqui, com a fração molar sendo uma medida direta do potencial químico do componente na mistura. Bem, agora como é que a gente vai tratar as soluções não ideais, né, ou as soluções reais? Bem, para começo de conversa, né, nenhuma solução é realmente ideal e a maioria das soluções desvia-se do comportamento ideal ou diluído ideal à medida que a quantidade do soluto aumenta. Né? A gente já tinha visto nos gráficos de composição, né, que eu mostrei da lei de Raoult e a lei de Henry, que se seguisse o comportamento ideal ou diluído ideal teria uma relação linear entre a pressão de vapor da mistura e a fração molar de um componente, né, e a gente viu que isso desvia bastante. E normalmente, para a maioria das soluções, a gente não tem um comportamento ideal ou diluído ideal, tá? Porque, em geral, quando a gente mistura os componentes numa mistura, as interações são bem diferentes. Né? Por exemplo, até no caso que as interações são parecidas, como etanol e água, a estrutura do etanol comparada com a estrutura da água é bem diferente. Né? Então, as interações da água pura e da água com um pouco de etanol dissolvido são diferentes. Né? Então, qualquer solução real, as interações ocorrem nos componentes que reduzem a concentração efetiva da solução. Então, a concentração, que é uma medida da quantidade que a gente tem, digamos, disponível da partícula na mistura, vai acabar sendo diminuída quando a gente tem uma solução real, né? Porque tem essas interações. Por exemplo, uma molécula de água poderia difundir, não vou dizer de maneira livre, mas difundir de uma certa forma quando ela está envolta num ambiente de só moléculas de água. Ela vai difundir de uma maneira diferente se em volta dela não tem só água, tem umas moléculas de etanol no meio, por exemplo. Então, a concentração que a gente definiu não é necessariamente a concentração que a gente observa no laboratório, né? A condição real, experimental. Então, a maneira de a gente corrigir esse problema, digamos assim, é introduzir o conceito de atividade. A atividade é uma forma de descrever essa concentração efetiva, ou seja, a quantidade que efetivamente, a quantidade dos componentes de uma mistura que efetivamente, digamos, participam da mistura, né, que interagem, que contribuem termodinamicamente para a mistura. A atividade é definida de uma maneira que a gente mantém a forma do potencial químico para uma solução real parecida com o potencial químico para uma solução ideal ou solução diluída ideal. Então, a forma geral do potencial químico, a gente define a atividade da espécie J como A, né? A atividade tem símbolo A, de tal maneira que essa forma aqui do potencial químico se assemelhe à forma do potencial químico para uma solução ideal ou diluída ideal. Então, a gente mantém a mesma forma de potencial químico para manter uma certa consistência e a gente introduz a atividade aqui para corrigir qualquer desvio da idealidade que a gente tem para uma solução real. Então, como é que a gente quantifica esses desvios da idealidade? Né? Esses desvios da idealidade são introduzidos na forma de um coeficiente de atividade. O coeficiente de atividade é a razão entre a atividade e a concentração da espécie J. Então, o coeficiente de atividade para a espécie, né, quantifica o desvio da idealidade. Quando o coeficiente de atividade é 1, significa que a atividade é igual à concentração. Ou seja, a gente tem uma solução ideal, né, em que a atividade corresponde totalmente à concentração corresponde à atividade e vice-versa.
À medida que o gama, o coeficiente de atividade, desvia de 1, a gente tem um desvio da idealidade, né? A solução real já não se comporta como ideal. Aqui eu coloquei esse símbolo da concentração, que indica a concentração molar, mas na verdade, dependendo da situação e do caso, a gente pode definir o coeficiente de atividade de acordo com a unidade de concentração que a gente usa. Então, se vocês pegarem o livro do Ático, o livro do Levine, ou qualquer outro livro de físico-química, vocês vão ter o coeficiente de atividade em termos de concentração molar, em termos de concentração molar, em termos de fração molar. Então, você tem várias convenções diferentes que causam uma certa confusão, eu confesso, em termos do coeficiente de atividade. Aqui eu coloquei só um resuminho, também vai ter no próximo slide um resumo das situações diferentes. Para o caso das soluções ideais, a atividade é igual à fração molar, né? Para essas duas equações aqui corresponderem. Aqui é para a solução ideal, para a solução não ideal. Para a solução diluída ideal, a gente normalmente descreve a concentração do soluto não em termos da fração molar, mas sim da concentração molar ou da concentração molar. Então, a atividade pode ser definida como igual à concentração molar do soluto, dividido por esse C padrão, aqui seria a concentração molar padrão, que é definida como 1 mol por litro. É para manter a atividade adimensional, sem nenhuma unidade, porque qualquer número aqui dentro do logaritmo não pode ter unidade, que o logaritmo tem que ser adimensional. Até alguns livros, acho que o Atkins também define a atividade de um soluto, uma solução de diluído ideal, em termos de molaridade. Ele divide por um B0, que seria a molaridade padrão, que seria definida como 1 mol por quilo de soluto. Então aqui a gente tem as outras situações, né, para soluções não ideais, que seria o caso da solução real. Né? A atividade é definida como o coeficiente de atividade da espécie vezes a fração molar da espécie, aqui para um caso do solvente. Solvente a gente normalmente define como A, por convenção. E aqui para o soluto, né? O soluto daí é em termos da concentração molar. Então, normalmente a gente escreve a concentração do soluto em termos da fração molar e a concentração do solvente em termos da concentração molar. Né? Então, no solvente a gente usa XA e no soluto a gente usa a concentração molar de B. Bem, um outro problema, né? Dependendo da definição da substância que a gente tem um estado padrão diferente. Aqui é uma coisa mais técnica, tá? Não vou entrar muito em detalhes, mas essa tabela meio que resume os valores das atividades e os estados padrões para diferentes substâncias. Então, para um sólido, o estado padrão de um sólido é o sólido puro, a 1 bar, e a atividade é definida como 1, porque lembrem, né? Aqui para essa situação aqui, quando a atividade é 1, né, se a gente tem aqui a atividade 1, o Mi é igual ao Mi0. Então, seria o potencial químico dele na mistura, seria o potencial químico igual dele puro. Né? Que no caso aqui do sólido do líquido, atividade igual a 1 corresponde ele na mistura igual a ele puro, né? Que é a situação dele puro, que é só sólido e líquido. Então, o padrão do líquido é igual, né? O líquido puro a 1 bar, atividade é 1. O gás seria o gás puro a 1 bar, e a atividade é a pressão do gás dividido pelo P0, né? Que é a pressão padrão de 1 bar. E de um soluto, seria o estado padrão definido como um soluto na concentração molar de 1 mol por litro. E a atividade é definida como aqui, J por C0. C0 seria a concentração padrão de 1 mol por decímetro cúbico, como eu tinha definido aqui, né?